Bom dia, meu terceiro ano. Vamos lá aí entrando com ciências. Só relembrando aqui que hoje, 25 de agosto, comemoramos o Dia do Soldado, certo? Então, em 1923, começou a ser comemorado o Dia do Soldado. Por quê? Por causa de Duque de Caxias, certo? Que foi o quê? Duque de Caxias foi patrono do Exército Brasileiro, onde ele conteve aí umas batalhas e rebeliões dentro do Império, certo? Isso aí vocês também vão ver a fundo na matéria de história, certo? Sobre o dia do soldado. Mas então, a data é comemorada hoje, 25, para homenagear Luiz Alves Lima e Silva, que é conhecido como Duque de Caxias, ok? Só para relembrar sobre o Dia do Soldado que comemoramos hoje, 25 de agosto. Em ciências, veremos sobre as aves, ok? Dando continuidade aí aos animais vertebrados. Mas o que são as aves? São as aves aí nós vamos ver características, morfologia e classificação. Então aí as características, vou dar aqui um zoom para vocês verem aqui um fóssil, certo? Um fóssil. Então elas são dependentes dos dinossauros. Seu arqueotipo é de penas, dente e esqueletos pesados. Característica geral. Isso aqui é um pavão. Olha que lindeza. Isso aqui é uma obra de arte, né? Ele então tem pena, é exclusividade das aves terem pena, certo? Diversas finalidades são a defesa, são a atração e manutenção da temperatura. Então, as características gerais aí delas, como falei, elas são formadas por penas, ok? Essas penas são formadas por queratinas, ok? Que se mudam. Suas glândulas são oripígenas e as aves têm aquáticas e são impermeabilizantes, certo? Então aí, como falei, tem penas que são exclusivas das aves, diversas as defesas, as manutenções de temperaturas. Os animais que mantêm a temperatura do corpo constante são chamados de homeotérmico. Então, a temperatura do corpo é constante, certo? Ela é a mesma temperatura, que são chamados de homeotérmico. Então, aí, penas, continuamos nas penas. O auxílio das penas é para quê? Para auxiliar o voo, certo? é, Formando aí os aerodinâmicos. Aqui são gaivotas. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. E urubu. Então, as penas têm um auxílio para o voo, certo? Formando aí voos aerodinâmicos, como a gaivota e o urubu. Então, aqui, as aves têm o esqueleto ósseo, tem a coluna vertebral aqui, ó, ok? Que vai até aqui. Tem os ossos pneumáticos e os ossos externos. Tem a fúrcula aqui. E aqui são os ossos externos, certo? Chamados de quilha. Então, os pneumáticos são os ocos preenchidos por ar, ok? Sua classificação é de 8.750 espécies conhecidas, certo? 1.300 na Amazônia. Os critérios dele aí são hábito alimentar tipo do bico e estrutura óssea. As ratitas são aves que não voam, pois não apresentam ossos externos em formas de carenas, as quilhas e as carinatas, me perdoe, carinatas, são aves que podem voar, pois apresentam ossos externos em formas de carena, ok? Então, existem essas duas diferenças aí que são as ratitas e as carinatas, certo? Uma podem voar
e outra não. Aqui, vou deixar aqui, ó, para vocês verem a classificação das ratitas: avestruz, caçoar, emu, kiwi, hiena ou nandu. Então, são as ratitas. Em seguida, temos as carinatas, me perdoe. É o galo, certo? O canário, o urubu, que é o tucano, né? E o pinguim, certo? São os carinatas. Então, a digestão e a nutrição das aves tem o sistema digestório completo, papo, aqui ó, o papo, temos a moela, certo? E a cloaca, certo? Onde saem as fezes. Eles são consumidores, são herbívoros e são carnívoros, ok? Aqui existe todo o resto do seu sistema digestório: fígado, intestino, o pâncreas, certo? Os proventrículos e o papo, aqui como eu falei, certinho? Em seguida, a respiração deles por pulmões, ó, aqui, ó, pulmões, aqui, ó, ficam aqui. São os sacos aéreos, tem a traqueia, sacos aéreos, aqui, ó, esse e esse aqui, ó, o roxinho e o verde, ok? Então, ele tem um órgão fonador, ó, os brônquios, siringe, aqui ó, brônquios e os sacos aéreos. Sacos aéreos são as ramificações dos pulmões que se ligam aos ossos pneumáticos, tornando o corpo mais leve. Por isso que a ave é tão levezinha, né? Quando a gente pega aqueles pintinhos dia de sábado na feira, ele é bem levezinho, né? Isso. Então, sempre tem aquela curiosidade. A galinha urina, né? Então, aí, ó, a gente vai tirar essa dúvida agora. Então, a excreção dela, excreção é quando ela defeca, solta suas excreções. A bexiga é ausente, então facilita o voo, certo? Então, a urina e as fezes vêm tudo junto aqui, ó, certo? A urina é esbranquiçada e as fezes é o marrom, certo? Então, agora vocês não têm dúvida se existe urina nas aves, ok? Então, a urina é esbranquiçada e as fezes é a parte marrom, ok? Aqui foi um excremento liberado por aves. Seu órgão sensorial é a visão desenvolvida. Eu deixei aqui, ó, para vocês verem a membrana delas aqui, ó. Então, é membrana nictitante, glândulas lacrimais e as cores. As membranas nictitantes protegem os olhos das aves contra o ressecamento durante o voo, que é essa parte, ó, essa pelezinha, certo? A coruja é uma ave com excelente visão noturna. Então, aqui eu deixei uma curiosidade para vocês, certo? Muitos pássaros favorecem a dispersão de muitas espécies de planta ao se alimentar da polpa que fica ao redor da semente. Então, a polpa aí é digerida, porém nem todas as sementes são danificadas durante sua passagem pelo intestino do animal. Ao defecar, essas aves espalham as sementes por regiões, certo? Então, em alguns casos, o fato da semente passar pelo sistema digestório da ave é uma condição que facilita a germinação da semente, já que o suco digestivo age sobre sua casca, ok? Então, foi mais uma curiosidade aí para vocês sobre o sistema digestório da ave, que ele pode aí facilitar a germinação das sementes, certo? Bons estudos, meu terceiro ano. Qualquer dúvida, entre em contato. Até breve. Beijos.